vejam, a lei teve que segregar duas classes que, semanticamente, no português cotidiano, são iguais, que é uso e consumo pessoal, uso e consumo por pessoa. Semanticamente é a mesma coisa, mas tributariamente aqui na CBS e no IBS, o uso e consumo pessoal é aquele que não permite crédito. E o que sobrar do gênero de bens e serviços que até são consumidos por pessoa, vejam, é um gênero, mas que em muitas situações vão dar crédito. A gente vai ver que tem muitas situações em que uma pessoa daquelas vinculadas, lembra? As pessoas internas, pessoas vinculadas, o próprio contribuinte, o sócio, o administrador, diretor e empregados e parentes até terceiro grau de duas dessas classes, pessoas vinculadas. Eu vou chamar assim para a gente relembrar rapidamente desse rol. Haverá situações em que a empresa vai entregar bens e serviços para uso destas pessoas e, mesmo assim, principalmente dos empregados, né, quase a totalidade dos casos, e mesmo assim não será uso e consumo pessoal. Até vai ser consumido por uma pessoa, mas não será uso e consumo pessoal porque permitirá crédito. Um exemplo, uniformes, fardamentos, EPI, vários, a alimentação no próprio estabelecimento, com condições, plano de saúde foi muito debatido no Congresso, com condições, aliás, poucas, né? Vale transporte, vale alimentação, poucas condições. Então, vejam, todas essas são situações em que, mesmo a empresa entregando para pessoas vinculadas bens e serviços para uso pelas próprias pessoas, não haverá vedação. Como a lei balanceou isso? Qual foi a mecânica que ela usou? Ela fez o seguinte. Primeiro, ela falou, toda vez, como regra, quando uma empresa fornece, primeiro, o item 1 ali, determinados bens e serviços que têm cara de uso e consumo pessoal, bebida alcoólica, armas, munições, obras de arte, recreativos, esportivos e estéticos, nesse caso, presume-se que são de uso e consumo pessoal. Salvo, óbvio, aí vem lá os casos em que, mesmo nesses bens, não se considera uso e consumo pessoal. Até o Mobile citou o principal, quando você é o revendedor desses bens, né? É arma, mas eu sou loja de arma. Até arma, é arma, munição, mas eu sou empresa de segurança. A lei trouxe esses casos. Mas eu quero que você entenda a mecânica da lei. A lei falou, como regra, quando a empresa fornece estes bens aqui, esses que eu citei, que depois você vai ver lá no inciso 1º do caput do artigo 57, para estes bens, como regra, se considera que sejam de uso e consumo pessoal pela própria natureza desses bens, exceto, e aí vem no parágrafo, dizendo situações em que, mesmo esses bens tendo essas naturezas, não se consideram de bens de uso e consumo pessoal e, portanto, dão direito a crédito para quem os negocia. Esse é o primeiro critério. Esse é até fácil. O outro é um pouquinho mais complicado, que é o inciso 2º do caput do artigo 57. Uma lista taxativa, agora, de pessoas, que são essas pessoas aqui que eu chamei de pessoas internas, pessoas vinculadas. Aí, a lista para elas é taxativa. Agora, quais bens e serviços fornecidos a elas, a lei não disse. A lei disse, no inciso, quando uma empresa fornece qualquer bem ou serviço a estas pessoas, aí as pessoas estão numa lista taxativa, como regra, se considera de uso e consumo pessoal, como regra. Está entregando para aquelas pessoas internas, pessoas vinculadas, a regra é que seja de uso e consumo pessoal. Mas a própria
lei complementar trouxe uma série, inclusive e principalmente para esse segundo caso, de situações em que se permite creditamento, mesmo nessas operações. Por quê? Porque a lei já entendeu, olha, são situações naturais, são situações que estão vinculadas e muito à atividade econômica do contribuinte. Então, o fato dele estar entregando para uso dessas pessoas é natural e não se deve vedar crédito. Tem uma lista na lei, e essa lista até usa alguns critérios, mas não necessariamente, por exemplo, está disponibilizado no próprio estabelecimento do contribuinte. Olha, eu já tenho um bom indício aí de que isso aí é da atividade econômica. Acordo ou convenção coletiva, eu já tenho um bom indício de que isso é da atividade econômica. E ela traz uma lista bastante grande e depois ela diz, eu reconheço que eu não consigo citar todos. O regulamento pode trazer muitas outras situações. O regulamento até já trouxe uma lista e tenho certeza que essas do regulamento serão conforme as nossas conversas, conforme o avanço da aplicação, essas situações do regulamento serão acrescentadas dia a dia. Então, deixar a lógica, né? Uma lista de bens e serviços cuja natureza já parece de uso e consumo pessoal, e aí tem uma exceção para alguns casos, e uma lista de pessoas vinculadas para quem o fornecimento de qualquer bem ou serviço, como regra, é considerado de uso e consumo pessoal, portanto, não dá crédito, mas já tem uma lista de exceções em que se permite creditamento e tem um critério aberto para o regulamento trazer outras situações. E aí, por fim, agora por fim mesmo, né? Lembra que eu falei que era o meu último slide? Esse é o último que eu já anunciei desde sempre. Olha,